Gostaria de passar agora a palavra para Laerte Sabino, da Icarutec. Por favor, o microfone é todo teu. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Laerte Sabino. Na verdade, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite da Pitel, né? Tive a oportunidade de aprender muitas coisas hoje e espero poder compartilhar alguma coisa interessante com vocês agora nessa próxima meia hora. Talvez gaste um pouquinho menos. O Canavitsas teve a gentileza de fazer a introdução da palestra, teve vários conceitos que eu ia abordar muito superficialmente e ele entrou em mais detalhes. Vai ficar, inclusive, mais fácil para chegar direto ao ponto. Foi bastante providencial essa troca de horários, na verdade. Obrigado, Canavitsas. E peço já licença para usar algumas das informações que você passou. Tá joia? Então vamos lá, gente. A agenda que a gente propôs para hoje é discutir um pouco o conceito de analytics dentro do mundo Smart Grid. Eu usei, inclusive, fazer a brincadeira, né, o lado inteligente do Smart Grid. No fundo, claro, quando você fala de uma rede inteligente, você tem uma série de componentes que tem que agregar essa inteligência. A gente vai falar de um deles. E antes de mais nada, eu queria comentar por que a gente enxerga a importância e qual a importância, essa importância de soluções de analytics dentro desse conceito de Smart Grid. Mais amplamente falando de sistemas de suporte à tomada de decisão. Tá legal? Tem a informação e a gente vai discutir isso, obviamente, dentro do conceito de Smart Grid, trazendo algumas informações sobre, inclusive, o processo de adoção de analytics dentro das empresas. Eu não vou abordar uma apresentação institucional da Ícaro, essa apresentação vai ser compartilhada com vocês. Depois, quem tiver interesse pode estar acessando esse material. Tá legal? Então, vamos lá. Na verdade, acho que outras pessoas já fizeram parecido, buscar uma imagem que traga essa ideia do que é o Smart Grid. Na verdade, eu trouxe uma imagem do I3E, inclusive, né, que detalha depois cada um desses componentes, cada uma dessas facetas da geração, da distribuição, etc. Quando a gente olha o que muda no Smart Grid, quando a gente olha o que muda na rede inteligente, aqui bastante, né, já foi discutido anteriormente, então posso passar mais rápido, mas palavras como aumento da qualidade, possibilidade de escolha dos usuários, flexibilidade, geração distribuída, essas palavras começam a aparecer. Quando você olha por que fazer Smart Grid, cada país, cada região geográfica tem o seu interesse diferente. Como já foi comentado, na Europa é energia renovável. No Brasil existe uma preocupação muito grande com as perdas. O dado que a gente trouxe da ANEEL, quase 10% de perdas não técnicas. É muito. Se são os 8,7 que está aqui, se são os 17 que foram comentados como dado da América Latina, de qualquer forma é bastante coisa. Nós estamos falando aí de um percentual muito elevado. Ou seja, os motivos podem ser diferentes. Mas o Canavitsas foi muito feliz ao dizer que não dá para fazer esse movimento se a gente não engajar os consumidores. O Lotz também referenciou isso, quer dizer, no fundo, quem puxa a inovação tecnológica, quem puxa os novos serviços são os consumidores. A gente tem que pensar neles. A gente tem que pensar o que a gente vai trazer para eles. E aí, óbvio que as questões de flexibilidade e de qualidade surgiram de uma forma muito frequente. E aí, qual o ponto que eu queria trazer aqui? Ou seja, você tem adaptações na rede. Você passa a ter uma presença maciça de sensores e de capacidade de atuação remota. A rede pode ser reconfigurada de forma mais automatizada. Você tem uma rede que é inteligente. E isso vai habilitar a gente a ter novos modelos de negócio. Foi comentado aqui, você não tem mais uma rede unidirecional, onde a energia só propaga na direção do consumidor. Está se falando de geração distribuída, onde o consumidor pode colocar a energia dele de volta na rede. Alguns países já estão caminhando nessa direção. Agora, sempre que você vai falar de flexibilidade, modelo descentralizado, expectativas de maior qualidade, confiabilidade, isso remete à gestão. Se a gente voltar um pouco tempo atrás, quando houve a mudança de frame relay para IP, eu lembro até hoje, eu estava discutindo, estava tratando um assunto com um CIO, cliente nosso, e ele falou, pô,
todo mundo, quando me falou do IP, vendeu todos os benefícios. Só esqueceram de me contar que toda essa flexibilidade, toda essa redução de custo, todo esse dinamismo requeria mais gestão. Eu não tinha colocado no meu projeto essa necessidade de gestão que eu estou percebendo agora. Eu estou buscando um exemplo de uma outra indústria, mas a gente poderia ter vários exemplos aqui, onde toda vez que você passa de modelos mais estáveis, unidirecionais, e vai para modelos onde a flexibilidade, o dinamismo, distribuído, essas palavras aparecem mais fortes, gestão passa a ser chave. E é por isso que a gente está discutindo um pouco essa questão de, ok, esse sistema tem uma tremenda capacidade, mas como que a gente vai ajudar as decisões mais inteligentes a serem tomadas? Como que a gente vai saber aonde eu tenho que fazer um ajuste, aonde eu tenho que fazer uma reconfiguração, aonde eu tenho que isolar um setor? Claro que isso remete muito a temas como monitoramento, que são parte fundamental. Mas muitas das decisões, elas na verdade não são só operacionais, ou não são só de monitoração. Muitas decisões são como eu evito que novas falhas aconteçam. Como é que eu otimizo a minha rede, otimizo a minha operação, como é que eu faço uma gestão de ativos onde eu otimize o custo distribuindo entre manutenções preventivas e corretivas, para que o custo no final seja viável e a gente chegue no preço módico que o Canavitsas falou. Ou seja, se a gente não aportar mais inteligência, a gente vai estar subutilizando muitas capacidades desse sistema. E aí, a gente trazendo o conceito de suporte, né, sistemas de suporte à tomada de decisão, no fundo, né, isso aqui não é novo, né, você tem os seus dados, você, em cima de alguma forma de análise, você tira um insight em cima desses dados, toma uma decisão e age. Isso é simples, isso é um modelo tradicional de suporte, né, de sistemas de suporte à tomada de decisão, que esses dias eu descobri, foi um termo que o Gartner, mais um dos termos que o Gartner criou, mas se eu não me engano tem algo em torno de uns 15 anos já, não é nada novo. O que a gente quis trazer aqui é um pouco essa visão aplicada ao mundo do Smart Grid. Ou seja, você vai, eu acho que ficou pequeno para quem está no fundo, peço desculpas. Você vai ter uma série de sistemas que são efetivamente na linha de frente, você vai continuar tendo toda a parte de monitoração, de gerenciamento de energia, toda a parte de gestão de ativos. Isso vai, obviamente, estar sendo encapsulado num conjunto de sistemas onde efetivamente a operação vai acontecer. Estava conversando com o Marcos, ali do Centro Operacional da Electro, quer dizer, o dia a dia da operação vai continuar acontecendo. A grande questão é, como é que eu uso essas informações para aumentar o suporte, aumentar a inteligência do processo. E aí a gente está trazendo dois conceitos fundamentais, né, o de Analytics e o de regras de otimização. Aqui a gente vai explorar mais Analytics e regras de otimização, que vão funcionar em cima desses sistemas. Então, a primeira questão que às vezes as pessoas falam, pô, mas eu tenho que sair trocando tudo? Não, talvez você precise ajustar algum sistema com a evolução da tecnologia. Mas, antes de mais nada, você pode começar a usar isso aqui em cima dos sistemas que você tem hoje, para tirar mais informações dele, e aí sim você talvez perceba alguma melhoria que você precisa nesses sistemas, como a gente vai ver mais para frente. Então, né, entrando um pouquinho mais dentro do conceito de Analytics, todo mundo que fala de Analytics fala, putz, esse negócio é meio complicado, é difícil de implementar, eu tentei fazer aqui, acabei tendo um projeto de BI e não saí do outro lado com aquilo que eu esperava. Já escutamos muito disso. Por quê? Porque quando você fala de Analytics, você envolve 3 domínios de conhecimento muito importantes. Você envolve tecnologia da informação, toda a parte computacional, algoritmo, processamento pesado. Você envolve conhecimentos profundos de estatística e matemática, e sem o conhecimento do negócio, você não sai da origem. Então, na prática, um dos grandes desafios que qualquer empresa, qualquer instituição que queira aplicar Analytics no seu negócio tem, é conseguir conciliar esses 3 domínios. Tanto que existe um termo que é muito comum, que é o Centro de Excelência, inclusive alguns chamam de ACE,
A Ícaro tem um ACE, inclusive a gente criou, a gente percebeu essa necessidade também, que é um centro de excelência analíticas. Por quê? Porque nesse caso você vai ter que montar um grupo para suprir essas necessidades. Porque se é difícil contratar profissionais qualificados no Brasil hoje, não existe bons profissionais sobrando, buscar um super-homem que atenda os 3 domínios é virtualmente impossível. Tem que ser trabalhado em time. Já foi discutido aqui temas como multidisciplinaridade, aqui ela vale em cheio. Então, montar uma equipe que realmente consiga abordar esses 3 domínios de conhecimento e trabalhando de forma coesa é, no nosso modo de entender, um dos primeiros pontos para se discutir Analytics. Tá legal? Aí, quando você fala de Analytics, tem algumas atividades que são relativamente antigas quando você fala, né, de computação. Putz, ferramenta de ETL. Se eu falei que o, né, sistema de suporte à tomada de decisão é uma invenção, né, um nome que tem 15 anos, ETL eu nem sei quantos tem, mas é bem mais do que isso. Isso é bastante antigo. Extração, transformação e carga dos dados. Depois, obviamente, você vai ter que colocar isso numa base de dados, você vai rodar os seus algoritmos, você vai ter os insights. O que, que muda quando você fala de Smart Grid? Aqui tem algumas mudanças que são muito significativas. Primeiro, a partir do momento que você tem sensores, equipamentos inteligentes distribuídos, você passa a ter uma quantidade de dados muito maior do que a gente tinha até o momento. Então, aqui um ponto fundamental é, a gente passa a ter muitos dados. O volume aqui é bastante elevado. Eu costumo brincar que tem 2 jeitos de você impedir que uma pessoa tenha acesso à informação. O mais óbvio e tradicional é não diz nada. Um que muitas vezes alguns usam, e políticos às vezes, né, tem alguns que são muito bons nisso, você dá tantos dados para a pessoa que ela não sabe extrair dali o que ela tem de informação real. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque senão a gente pode engargalar na coleta. Ou seja, tem algumas atividades aqui que são de computação e elas têm que ser muito bem desenhadas, porque senão o sistema de monitoração também vai querer ter esses dados. Você vai coletar 2 vezes? Puta, quanto que isso gera de tráfego na rede? Daqui a pouco a gente tem uma rede para poder trafegar os dados de gestão da rede. Ou seja, existem atividades aqui que têm que ser bem desenhadas, existe solução, não é algo que não exista tecnologia para isso, mas tem que ser bem feito. E, como o volume de dados é muito grande, óbvio que a gente vai ter que ter capacidade de processamento diferenciadas. Então, aqui, talvez os principais pontos, né, quando você fala de uma arquitetura, uma parte de middleware, de sistemas básicos, é tomar cuidado com a atenção, tomar cuidado com o volume de dados. Boa notícia, já existem conceitos para suportar isso. Hoje o pessoal fala em Database Analytics, em Memory Analytics, memória estabará. Ou seja, com o devido desenho você consegue resolver esses problemas, mas é um ponto de atenção relevante. Tá legal? Aqui eu queria compartilhar, e esse é um slide, na verdade, do próprio Gartner, tá? Foi bastante discutido no evento de BI e Analytics do Gartner na semana passada, falando de um caminho tradicional de evolução quando você fala de Analytics. Na verdade, o que muda é que tipo de pergunta a gente está fazendo. Começa-se com descritivo, ou seja, descritivo basicamente é olhar para os meus dados e tentar entender o que aconteceu. Isso aqui é o que mais remete ao BI tradicional, para falar a verdade. Lógico que a Analytics traz ferramentas novas, mas é o que mais remete ao BI tradicional. Só que entende-se que isso não é suficiente, porque a segunda pergunta que normalmente a gente fala é, tudo bem, a partir do momento que eu sei o que aconteceu, eu quero saber por que aquilo aconteceu. Por que eu tive aquele problema? Eu quero ter a capacidade de fazer diagnóstico para entender por que a gente teve uma disponibilidade da rede no mês passado abaixo do nosso SLA. E aí, obviamente, todo mundo aqui sabe que na hora que vai falar com o chefe, ele já vai fazer tipicamente 2 perguntas. Você sabe o que aconteceu? Tá bom. Por que aconteceu? E mês que vem vai acontecer de novo? Aí você começa, ou seja, quando você fala de preditivo, uma definição simples é tudo aquilo que não aconteceu ainda. Eu quero tentar enxergar aquilo que não aconteceu ainda. E o último passo é o prescritivo, que é
a partir de agora, eu não quero mais só saber o que vai acontecer, eu quero ter capacidade de entender suficientemente as variáveis do meu sistema para influenciá-lo para que aconteça o que eu quero, não o que está previsto. Eu quero modificar o comportamento do sistema. Óbvio que à medida que você vai caminhando aqui, você vai aumentando o valor dessas respostas, mas vai aumentando a dificuldade. Por isso que o Gartner coloca, de certa forma, como um caminho de evolução. Um outro conceito que eu queria compartilhar aqui com vocês é, existem alguns modelos típicos de aquisição. Tá bom, legal, eu gostei da ideia, quero trabalhar com analytics. Quais são as formas típicas de se buscar, de se fazer o sourcing de soluções de analytics? O pessoal divide em 3 formas típicas. Uma é get. Basicamente eu não quero internalizar essa competência, eu quero serviço. Eu quero alguém que vai pegar, processar meus dados, gerar os insights e me entregar relatórios. E eu vou trabalhar com os relatórios que ele gerou. Óbvio que isso é mais simples, é mais rápido, só que você não gera tanto conhecimento internamente. O build. Eu tenho gente muito boa internamente, eu tenho uma equipe especializada, vou contratar as ferramentas, as peças e eu vou montar a minha solução de analytics. Tende a gerar muito conhecimento internamente, requer uma equipe mais capacitada e um pouco mais de prazo. E existe a solução que o pessoal coloca como buy, que é onde, ao invés de você buscar simplesmente plataforma tecnológica, você busca uma solução que agregue valor já no seu negócio. Ao invés de ser algo genérico, passa a ser uma plataforma, passa a ser uma solução específica para a sua indústria, onde o seu proponente vai estar trazendo também informações específicas e conhecimento de mercado. Em cada empresa, um dos pontos que é bastante importante é uma decisão estratégica de qual vai ser o caminho, porque a partir daí muitas definições vão ter que ser tomadas. Aqui, na verdade, só para ilustrar um conceito que a gente queria trazer e até já foi discutido aqui antes, que é visibilidade. Na verdade, o ponto-chave é se o Analytics é complicado de se gerar, porque requer 3 domínios de conhecimento, perfis diferentes, uma equipe, um centro de excelência, etc. Na hora de usar, na hora de consumir a informação, ele tem que ser simples. Porque o ideal é que essa informação seja consumida diretamente pelas áreas que vão utilizar aquela informação e não ter que sempre ser interpretadas por um estatístico. Então, a gente realmente enxerga que, na época da consumerização, onde todas as informações que você pega estão no celular, estão no tablet, fáceis, não faz sentido que as informações críticas para a sua tomada de decisão não estejam à sua mão. Elas têm que ser simples de serem acessadas. E aí, a gente coloca uma questão que eu acho que é fundamental, que é, tudo bem, eu vou fazer ciclos de melhoria, como é que eu começo? Primeira questão, e no nosso modo de entender, a mais fundamental de toda é, faça as perguntas corretas. De novo, vou tomar emprestado o exemplo que o Canavitas falou da questão da caneta e do lápis. Qual foi a pergunta que isso foi um projeto da NASA, a história da caneta era um projeto da NASA, por quê? Porque eles iam mandar os astronautas para o espaço, lá não tem gravidade. Qual foi a pergunta que o pessoal da NASA tentou responder? Como é que eu crio uma caneta que escreva na gravidade zero? Essa foi a pergunta que eles responderam. E foram extremamente bem-sucedidos em responder essa pergunta. Só que eles gastaram uma quantidade astronômica de dinheiro. O que os russos fizeram? Eles fizeram uma pergunta um pouquinho diferente. Como é que eu faço para escrever no espaço? E mandaram lápis para os astronautas. Ou seja, fazer a pergunta correta pode te levar a soluções absolutamente diferentes. Então, se depois eu vou ter que escolher os dados corretos, fazer a limpeza, escolher os algoritmos, interpretar os resultados, etc., no nosso modo de entender, tudo começa com as perguntas corretas. Se a gente fizer as perguntas corretas, a gente vai ter bons resultados. E, obviamente, isso tende a ser cíclico, porque você vai cada vez mais amadurecendo e, à medida que você amadurece, você vai podendo fazer perguntas mais complexas. Eu não vou repassar aqui em detalhes, mas a gente tentou listar algumas das perguntas que a gente tem percebido
dentro de uma área de operações no setor elétrico, olhando para o Smart Grid, às vezes até não, algumas dessas perguntas são realidades hoje, que a gente poderia estar usando o Analytics para ajudar a responder. Perguntas associadas à demanda. Como é que eu faço planejamento de demanda? Como é que eu reduzo perdas? E assim por diante. Perguntas associadas à questão operacional. Como é que eu faço para otimizar a minha... Eu tenho uma frota que roda muitos quilômetros por ano. Como é que eu reduzo o número de quilômetros que essa frota anda? Como é que eu otimizo a designação das OS para cada equipe de campo? E como é que eu faço isso, não a qualquer custo, porque eu posso querer ponderar, por exemplo, por qualidade de serviço. Tudo bem, eu quero reduzir, mas eu não posso descumprir SLAs. Como é que eu integro isso numa análise com supply chain? E note que aqui você começa a trazer o conceito de buscar associações entre diferentes informações. Você vai querer buscar, para fazer algumas análises, às vezes você vai ter que pegar informações que estão no SCADA, que estão no sistema de chamados, que estão nos sistemas de ordem de serviço. E vai querer cruzar essas informações para interpretar, por exemplo, por que uma determinada falha está acontecendo. Quais são seus principais ofensores? E aí é onde realmente você precisa do Analytics, porque um BI tradicional não vai responder essa pergunta. Porque a primeira coisa que o BI vai tentar fazer é qual que é o índice entre essas, né, que liga essas tabelas. Não tem esse índice. Às vezes a associação é temporal. E eu vou ter que rodar um algoritmo, eu vou querer buscar uma árvore de decisão. Aqui eu tenho mais um slide com alguns exemplos, né? Quer dizer, como aumentar, quando a gente fala de atendimento e qualidade de serviço, ou seja, não dá para eu esquecer que na ponta eu tenho um consumidor que tem que ser bem atendido. Ou seja, como é que eu posso tentar prever o que vai acontecer com a minha rede, prever um tempo de resolução, reduzir perdas, reduzir SLAs. Aí, né, a gente está escolhendo as perguntas e como é que funciona esse ciclo, né, que a gente chamou aqui da análise e ação? Você vai ter o grid, você começa a coletar dados e vai ter os insights. A partir do momento que você faz, né, tem a tomada de decisão, o que você faz com essa decisão? Vem aquela história que lá atrás que eu comentei, da ação. Uma forma tradicional que a gente vai ter de agir é voltar no sistema, né, fazer uma reconfiguração da rede, voltar nos sistemas de operação, voltar lá no sistema de despacho de OS e mudar a regra de designação, voltar lá no sistema de gerenciamento de demanda e mudar uma regra. Ou seja, eu vou estar atuando com base nos insights em cima, né, tanto do grid propriamente dito, como dos sistemas de operação. Só que, no nosso modo de entender, à medida que você vai amadurecendo nesse processo, você pode automatizar esse ciclo, usando regras de negócio que vão ser definidas com base nos insights e que vão fazer a tomada de decisão de forma automatizada. E que vão agir, vão responder, vão tomar uma ação de forma automatizada. Tipicamente, para fazer isso, você tem que ir aumentando a maturidade ao longo do tempo. Você só vai fazer isso à medida que realmente você tiver uma grande confiança de que aquela ação é a mais adequada. Lógico, existem análises de riscos, todo um conceito para se fazer. Mas a gente realmente enxerga que nesse ciclo você consegue sair, né, de interpretar os dados, ter os insights, fazer atuações manuais e depois automatizar essas ações. E aí, né, dentro de um processo de adoção, a gente enxerga que, tipicamente, você vai, né, um passo bastante relevante no início é definir métricas de desempenho e modelo de avaliação. Como é que eu vou medir essa iniciativa? Isso deveria ser o nosso primeira preocupação. Na verdade, essa deveria ser a primeira preocupação em qualquer projeto. Se eu vou investir tempo, dinheiro, recurso, atenção, qual é o retorno que isso vai dar? Como é que eu vou medir esse resultado? Nesse caso, a gente entende que é bastante importante para que você depois possa avaliar se está sendo bem sucedido ou não. Definir um cliente piloto. A gente tende a falar que as áreas de operações hoje elas já estão mais prontas para serem pilotos do que outras quando você fala de Smart Grid, porque elas já podem começar com o sistema que está hoje. Elas não dependem do Smart Grid para poder começar a fazer projetos de Analytics, porque elas já têm um conjunto de informações em cima dos sistemas operacionais, definir um escopo
tipicamente baseado em descritivo e diagnóstico, não exclusivamente, mas a recomendação é priorizar isso num primeiro momento, escolher uma plataforma tecnológica e efetivamente estabelecer o processo de atuação com base na tomada de decisão. Uma vez que eu tenho um insight, como que eu vou usar esse insight para tomar uma decisão? E isso, na prática, vira um ciclo evolutivo. Eu fiz uma primeira rodada, legal, aí agora eu vou medir os resultados do que a gente conseguiu, por isso que é importante de cara estabelecer esses parâmetros, porque com isso a gente consegue saber se a gente está indo na direção correta ou não, posso aí sim definir outras áreas, posso usar algoritmos mais complexos, posso caminhar para o preditivo e prescritivo, vou evoluir a plataforma computacional, a plataforma de suporte ao Analytics, e vou revisar o modelo de tomada de decisão com possível automação. Gente, na verdade, assim, a gente talvez tenha agora um tempinho para perguntas. É absolutamente impossível ler daí, eu estou percebendo aqui pela cor que ficou, com o hipertexto, mas a apresentação vai estar disponível. Basicamente, aqui tem o meu contato, e aí sim tem informações da empresa, inclusive com as soluções que a gente trabalha nessa linha, tanto na parte de Analytics como de Dashboard. Tá legal? Obrigado pela atenção de vocês. Laerte Sabino, muito obrigado, excelente apresentação. Esses processos mostram que talvez o nosso espaço para erros graves, sem dúvida a gente sabe que vão acontecer, mas erros graves devem ser evitados. E nossa área é muito sensível a erros e a gente deve evitá-los ao máximo.